Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2019. Minha gente, é o adeus de fevereiro, amanhã é 28, tchau. Chega aí o mês 3, ingressando já no carnaval, né? Porque o mês 3 é o março, evidentemente, e temos aí dia 1º de março, na sexta-feira. Então, minha gente, olha a velocidade do tempo, ela é implacável, aproveite, porque depois passou, não volta mais, ok? Aproveite hoje, daqui a pouquinho, tudo que eu estou dizendo agora já começa a ser passado, então te liga, a vida é maravilhosa, é bela, percalços existem, lamentavelmente, temos que transpô-los, mas a vida é maravilhosa, se soubermos viver, ok? Vamos adiante então, passando pelo esporte, pelo futebol. Silvio Lopes, o que temos aí de futebol? Olha, Silvas, a dupla Grenal está se preparando para a Libertadores da América, né? Eu acho que o Grêmio está numa situação melhor que o Internacional, reconhecido isso inclusive pelos colorados, né? O Grêmio tem um time já há mais tempo entabulado, organizado e cresceu muito de uns 3, 4 meses para cá com o Felipe Viseu, né? Com aquele jogador que era do Atlético Mineiro que estava fora, como é o... não me lembro o nome dele, hein? Tardelli. O Tardelli, o Diego Tardelli e o Viseu acrescentaram muito ao Grêmio. E já vinha um time bem compacto. Então, o Grêmio sai em vantagem, isso não significa dizer que o Grêmio vai passar e o Inter vai ficar, não, porque na hora do futebol a gente sabe muito bem, o Internacional no ano passado ficou em terceiro lugar no Brasileiro, com um time médio, mas um time guerreiro, um time que foi para cima e tal, e mostrou competência. Pode acontecer também na Libertadores. De qualquer maneira, eu acho que o Grêmio sai com uma grande vantagem. Acho que o Grêmio lá em Rosário vai ganhar o jogo, o Grêmio está muito afim. Eu vendo as entrevistas dos jogadores e do próprio Renato, eles querem conquistar a Libertadores da América, é uma questão de honra do Grêmio. Isso, se vai funcionar ou não, não sei, mas o Grêmio está com um time muito acertadinho. Perfeito. Valdir Bianchessi. O interessante é o seguinte, há poucos dias da estreia na Libertadores, o Internacional ainda não sabe qual será o seu adversário. Será decidido apenas hoje à noite e isso gera uma situação complexa, né? Principalmente do ponto de vista logístico, que o Internacional não sabe se vai para a Argentina ou se vai para o Chile. Tá? Eu concordo com o Silvio Lopes em relação ao Grêmio, um time muito mais estruturado, um time que está se dando ao luxo de fazer contratações pontuais para justamente buscar um padrão de excelência. Tá? Agora, a Libertadores é Libertadores, quer dizer, as coisas não funcionam assim. Tá? Eu acho que o importante é que teremos 2 clubes gaúchos na Libertadores em 2019, o que é muito bom para o futebol gaúcho. Tá? E quero mandar um abraço aí para os meus amigos de Caxias. Semana passada estive lá jantando com o presidente do Juventude, né? Meu amigo Walter Dalzotto Filho. Infelizmente, num dia triste, né? O Juventude perdeu no sábado para o São Luís. O bicho estava pegando por lá. Tá? Mas tenho a convicção de que o Juventude vai se classificar. O Brasil ontem venceu também, é um time que estava próximo próximo não, né? Estava na zona do rebaixamento. Acho que teremos um bom final de campeonato gaúcho aí, o Gaúchão 2019. Perfeito. Vamos ver o que diz aí o delegado Fernando Soares. Agora, todas as atenções, né, Silvio, estão voltadas exatamente para a Libertadores. E penso que, independente de estar uma preparação do Grêmio melhor nesse momento que é do Inter, com certeza que os dois, nessa primeira fase, aí, terão plenas condições de passar e ultrapassar os adversários, independente de quem seja. Né? Preparação, agora concentração e vamos torcer aí, né? Independente das cores que nós defendemos, né? E com certeza, então eu estou apostando as cartas que realmente os dois, Grêmio Internacional, até em comparação com São Paulo, outros times, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles estão muito bem preparados. Então eu vejo que, tenho quase certeza que os dois vão se dar bem até um determinado momento e lá vai afunilando e aí realmente vai depender do plantel. Porque o grande problema da dupla Grenal e do Grêmio no último ano, né, o que nós tivemos foi plantel, que acaba morrendo no meio do caminho, né? E este ano o Grêmio, com mais experiência, se preparou. Nesse sentido, eu acho que também está melhor preparado que o Inter. Mas vamos torcer aí para que o Rio Grande do Sul faça uma boa representação na Libertadores, foco total agora, e vamos ver se dá tudo positivo. Perfeito. Percival Pugino. Pois é, a gente olha para o Grêmio, olha para o Internacional, percebe as diferenças. O Internacional ainda não sabe onde vai jogar, com quem vai jogar. A gente estaria com mais
mais feliz se o jogo primeiro fosse aqui em Porto Alegre, porque a torcida ajuda a empurrar e a torcida terá um papel importantíssimo nos jogos locais. Vai com a camiseta, a gloriosa camiseta do Internacional, fazer com aquilo que a gente tem visto fazer, sair correndo atrás da bola para cada jogador fazer o que pode fazer com ela, porque é assim que o Internacional tem jogado e eu espero que isso seja feito com coração, com entusiasmo, para levar o Internacional para uma posição respeitável dentro dessa disputa. É a possibilidade que vejo no momento. Pode ser que no desenvolvimento dessas partidas internacionais o padrão de jogo do Internacional suba, mas por enquanto deixa tanto a desejar que a gente tem mais é que torcer pela camiseta, pelo espírito e pelo ânimo do Internacional. Perfeito. Ok, vamos adiante, dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas, que é referência nacional de gestão e organização. Esse é o grande sindicato dos lojistas, né? Alô, lojista, se você ainda não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir de tudo que ele lhe dá de apoio, sustentação, alicerce, sustentáculo na sua atividade empresarial. Então, o lojista que não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre perde um terreno vasto de apoio de uma instituição que é singular, é PhD no apoio aos seus associados. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte, seja associado ao Cindy Lojas Porto Alegre. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio, com aquele elenco maravilhoso, que eu digo aqui diariamente, comandado por Chiquinho Tasca e Alcio Furini, que são os assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com aquele propósito único de que você passe ali momentos ímpares. No Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. E aquele bosque ali fora, né, do Barranco, né, pássaros cantando, especialmente sabiás, tem um happy hour ali, bate um sol lindo, maravilhoso, um pôr do sol, vale a pena, né, lagartear por ali, melhor chopp, melhor churrasco, né, um vinho maravilhoso, olha aqui, ó, e aí você confraternizando com amigos, com a família, né, com a namorada, com a esposa, é um ambiente maravilhoso, Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Veja só que mensagem passa aqui a Auxiliadora Predial, a maior administradora de condomínios, venda e compra de imóveis do Rio Grande do Sul e que também tem uma sede espetacular, já ganhando cada vez mais espaço em São Paulo, onde eu digo que é um ambiente extremamente exigente, que é o ambiente paulista, né? O principal estado, a locomotiva financeira do país, industrial, sem dúvida é São Paulo, e lá está a Auxiliadora Predial, conquistando dia a dia, cada vez mais, o seu espaço pela sua competência absoluta, né? Telefones, aqui em Porto Alegre, que é a matriz da Auxiliadora Predial, é o 51 32 16 6100, e lá em São Paulo, 11 23 48 4000, auxiliadorapredial.com. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Vamos adiante dizendo que banco bom não tira o sono de ninguém. Banco bom realiza os seus sonhos. E eu estou falando de quem? Do grande Banco do Sul, que é o Banrisul, né? O melhor banco do país. Ele é que contempla todos os seus correntistas, né? Porque ele ajuda. Se você tem qualquer necessidade na pessoa jurídica, pessoa física, se você quer prosperar na pessoa física, pessoa jurídica, tudo é com o Banrisul, o banco da nossa terra, o banco do nosso coração, o banco de todos os gaúchos, com as taxas mais civilizadas do país. Dá uma olhadinha. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, falamos em Banrisul, o banco da nossa terra, o grande Banco do Sul. Percival Pugino. Nós estamos vendo de perto e, de certo modo, convivendo com a crise da Venezuela. Há muito tempo não acontecia algo semelhante aqui na nossa região, nas fronteiras do Brasil. Para entender o que está acontecendo lá e por que eu acho que não tem solução fácil para a crise da Venezuela, as soluções são complicadíssimas. Porque a Venezuela criou um mecanismo de poder que tem uma longa história, que é o uso
que as ditaduras comunistas fazem, sempre fizeram, de controle do alimento que chega à população. Todos os países comunistas fizeram isso. É uma forma de concentrar poder, deixar a população dependente do Estado, dependente do governo, para poder se alimentar. Então, isso é uma forma brutal de poder, provocou grandes genocídios na União Soviética, provocou grandes genocídios estou falando na China, 45 milhões de mortos. 45 milhões de mortos. Na Ucrânia foram 10 a 12 milhões de mortos por este controle da alimentação, que não é diferente do que aconteceu em outros países, não é diferente do que acontece em Cuba e não é diferente do que está acontecendo na Venezuela. Cuba, desde 1962, tem a lei branca de racionamento, que é usado pelo governo para controlar aquilo que chega como nutrição para a sociedade cubana. É óbvio, quando a gente enxerga o Maduro falando e aquela multidão batendo palma para ele, gritando e apoiando, hands off, não toquem na Venezuela. Quando a gente vê aquilo, esse pessoal não está passando fome. É claro que há uma claque que não passa fome. E nós estamos falando lá, a Venezuela tem 32 milhões de habitantes. Se você tiver 6 milhões que estão bem alimentados, você tem uma claque em torno do presidente que cria uma situação, no caso de convulsão maior, de guerra civil. Quem quer uma guerra civil no país do outro, mesmo que seja no país do outro, não é uma coisa desejável. Agora vejam o quanto é difícil você resolver uma situação que ela acaba ficando congelada naquilo ali, porque todo mundo tem medo de um enfrentamento interno que possa explodir numa guerra civil. Quem é que quer? Ninguém quer. Então, esse é um drama interno. Há uma parte da população que não passa fome, que não tem dificuldade, que está protegida. A ditadura venezuelana é uma ditadura militar e é uma ditadura do poder judiciário. Todos os magistrados, todos os juízes cubanos, inclusive a Suprema Corte, é nomeada pelo chavismo. E todos os militares apoiam o governo. E eles têm 3 mil generais para um exército de 150 mil soldados. O que significa que cada general comanda 50 soldados. Se eles perderem 300 generais, eles não perderam nada. Exatamente, estão no lucro. Estão no lucro, ou seja, montaram um esquema em que pode haver deserção, pode haver migração para... Como está havendo. Como está acontecendo, sem que isto signifique uma perda do controle militar sobre a sociedade. É muito complicado. Agora, então, uma intervenção militar. O Grupo de Lima já puxou o freio, não pensa nisso. Quem é que vai querer entrar numa disputa, invadir um país para derrubar um governo quando você tem milhões de cidadãos que não se conformam com a substituição? Quem é que vai querer mandar os seus filhos para fazer guerra num outro país, para derrubar um governo? Acho que nem os Estados Unidos, por mais que o Trump queira, as famílias americanas não vão querer mandar seus filhos para uma guerra dessa. É muito difícil conseguir autorização do Congresso para isso. Então a intervenção militar também eu não vejo como desejável e acho muito complicado que alguém queira meter o pé armado lá dentro. Então realmente está uma encrenca difícil de resolver, muito difícil. Perfeito. Silvio Lopes. E eu acho que o Brasil se livrou, pelo menos, desse trauma todo que poderíamos passar aprofundadamente no momento certo, né? Veja bem, esse pessoal da esquerda, eles, para que não haja intervenção na Venezuela, seja diplomacia ou não, intervenção militar ou não, eles dizem que a Venezuela tem a sua autodeterminação, a sua soberania nacional. Aí eu pergunto o seguinte, quando o Lula foi preso, quando o Lula foi julgado, recurso atrás de recurso, o que eles fizeram quando o Lula foi preso? Foram aos organismos internacionais para que eles viessem interferir no Brasil. Quer dizer, então a soberania nacional vale só para o lado deles. Então, é uma série de coisas... Bem lembrado, viu? Muito bem lembrado. É uma série de coisas que a esquerda perdeu o rumo e hoje ela está completamente perdida. Quer dizer, qualquer coisinha que aconteça, eles vão para a rua protestar com coisas que não têm a mínima importância. Eu acho que a esquerda no Brasil vai ter que se reinventar. Terá que ser uma esquerda mais progressista,
mais democrática, aliás, democrática, essa nem é pouco democrática, tem que ser uma esquerda democrática. Como o Pugina falou, por exemplo, quando os Estados Unidos foram colonizados, os americanos fizeram, sabe o que, José Silva? Eles priorizaram que aqueles colonos ingleses que vieram para os Estados Unidos para abrir fronteiras, criar os estados americanos e fortalecer, em primeiro lugar, sabe o quê? A agricultura. As famílias colonas americanas vieram e fortaleceram. Tanto é que hoje a maior agricultura do mundo, o maior negócio de agricultura do mundo é americano. Aqui no Brasil, por que eles não gostam do agronegócio? Exatamente porque o agronegócio permite que, ao contrário do que o Pugina falou aqui com relação à Venezuela, que a população tenha acesso à alimentação, que não está acontecendo na Venezuela, porque o governo quer controlar a escravatura da barriga. Pois esta é a grande questão. O Pugina bem salientou, né, estrategicamente a situação, mas essa questão humanitária, né, eu vejo ainda que ela possa enfraquecer efetivamente o governo atual da Venezuela, né, porque a população está doente, eles estão pulando as fronteiras para tudo que é lado, né, como o rato na hora que o navio está afundando, né? Pula desesperadamente, mesmo que seja para a morte. Eles estão pulando para tudo que é lado. A ajuda humanitária vai até a fronteira e não consegue passar. E eu penso eu, né, ainda que a estratégia militar e política que eles estejam fazendo para manter o povo, eu acredito, Pugina, que vai chegar algum momento que o povo vai ter essa revolução. Claro que não é 100%, né? Mas eu acho ainda que vai ter um momento dessa revolução interna, porque o problema vai começar a ser resolvido lá pela revolução interna. E a fome leva realmente as pessoas a tomar atitude, né? Então, nós vemos reportagem aí, é horrível a imagem, crianças morrendo, exato, falta de remédios, falta de comida, desnutrido. Né? Isso é um banditismo que qualquer governo possa estar fazendo com a sua população. Mas é um povo desarmado. Desarmado. É um genocídio. É um povo desarmado. Agora é importante salientar, delegado Fernando, que a Venezuela não é um país pobre. Ela está pobre por conta do modelo político. É um país grande produtor de petróleo, né? Tem um conjunto lá de commodities, é um país extrativista, que enfraqueceu muito a sua indústria justamente por conta do modelo que implantou. Quer dizer, lá, talvez como em poucos lugares do mundo, a classe empresarial foi combatida fortemente, o Estado venezuelano tomou as empresas para si, colocou dentro dessas organizações os seus parceiros, as pessoas que davam sustentação ao modelo político. Bom, e aí está acontecendo isso. Agora, assim, não é um deserto. Não, é um país que pode se recuperar a partir de uma transformação no seu modelo político. E é sempre bom lembrar que uma parte deste apoio social foi conquistado durante o período em que o petróleo, como commodity importante para a Venezuela, em 1999 custava pouco mais de $9 o barril, chegou em 2014, creio, a algo como 120, $130. 134. Hã? 134 $134. Imaginem o que isto representou como receita e o que permitiu que o Chávez e o chavismo fizessem de distribuição de benefícios sociais para a população, fora o enriquecimento. Enriquecimento através de negócios, inclusive do narcotráfico. Então há uma elite lá que se beneficiou muito disso e o povão também por ações sociais que foram feitas. Só que esse dinheiro acabou. Quando esse petróleo voltou para 50 e poucos dólares, o país quebrou, pura e simplesmente, porque as despesas, os níveis de despesa foram jogados para aquele patamar. Situação semelhante à do Rio de Janeiro, situação semelhante à do Brasil mesmo, ao Brasil mesmo, claro. Mas especialmente o Rio de Janeiro, que ainda tinha os royalties, praticamente a totalidade dos royalties, né? De petróleo ficavam no Rio e o Rio jogou. E aí aquela elite podre do Rio de Janeiro encheu os bolsos. Agora estão quebrados, completamente quebrados. É o estado mais quebrado da federação. Depois acho que vem o Rio Grande do Sul. Depois vem o Rio Grande do Sul, em terceiro lugar vem Minas Gerais. Ok. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri, pede melhor. O mais vendido, o mais consumido, portanto,
Uva laranja sem adição de água ou açúcar, né? Sem conservantes, ok? 100% fruta. Eu falo de Sucos Petri, a bebida de todas as estações, ok? Não, olha aqui, ó, tem mais dados aqui, ó. Não fermentado e não alcoólico. Quer mais? 100% natural, sem conservantes. É isso aí, falamos sempre do mais saudável suco do país, que é Sucos Petri, a bebida de todas as estações, ok? Vamos adiante ainda falando de Vidrobox Blindex. Vidros para a construção civil passam todos pela Vidrobox Blindex. É campeã, é líder no segmento vidreiro desde 1971, a Vidrobox Blindex, ok? Uma empresa genuinamente gaúcha, com sede lá em Cachoeirinha, ok, minha gente? Estamos aqui exatamente dizendo que o telefone da Vidrobox Blindex é o 3302-4343 e que o seu site é vidrobox.com. Tudo em vidros para a construção civil. Nós falamos de divisórias de vidro, box para banheiros com película de segurança, fechamento de sacadas, envidraçamento de fachadas, vidros lisos, impressos, curvos, planos, refletivos, termoacústicos. Tudo de bom é com Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui, líder no segmento vidreiro desde 1971. Vamos adiante ainda, falando de Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, comete um grande equívoco, né, em relação à sua própria família, né, porque numa hora de situação drástica, qualquer dificuldade, né, você vai enfrentar esse problema. A sua família não será contemplada como acontece mensalmente com tudo que você oferece de bom para a sua família, ok? Então aí surge a importância da Aspecir, que é uma instituição de previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela tem sede em Porto Alegre, é uma empresa centenária, a sua sede fica na Praça Otávio Horta 65, no Centro Histórico de Porto Alegre. O telefone é o 3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Falamos de Plaza Hotéis, a grande grife dos grandes eventos sociais e empresariais da capital dos gaúchos, Rede Plaza, né? Especialmente o Hotel Plaza São Rafael na capital dos gaúchos, ali no Alberto Bins, 514, Centro Histórico também, de frente à Igreja São José. A melhor gastronomia, o melhor ambiente para eventos sociais e empresariais é no Hotel Plaza São Rafael, na capital de todos os gaúchos, plazahotéis.com. Muito bem, vamos adiante dizendo que para fazer o melhor rancho só pode ser aonde? Grupo Zafre, Hiper Zafre, Zafre por Bom, Supermercado Zafre, né? Economizar é comprar bem. Isso só se faz quando a gente está se dirigindo ao Supermercado Zafre. É o melhor produto, o melhor preço, a melhor qualidade, evidentemente, e o melhor atendimento e lojas estrategicamente posicionadas. Assim funciona o Grupo Zafre. Também para cozinhar bem, só com produtos da rede Zafre de supermercados. Grupo Zafre, é tudo de bom, dá uma olhada. Ok, voltamos aqui na atividade, estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, nós estamos com o sinal da NET, né, a TV a cabo, nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, os mais populosos, estamos com a nossa imagem, né, com a nossa grade de programação. Aliás, nós rompemos as fronteiras do Rio Grande do Sul, do Brasil, do Mercosul, e vamos lá na China, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, etc. e tal, porque nós temos hoje, né, essa vantagem aí das plataformas digitais, evidentemente, que as imagens vão mundo afora, pelo planeta Terra, sem dúvida nenhuma. Estamos aqui no YouTube, RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram, ok? RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, Percival Pugino. Eu li hoje, na verdade não li a matéria original, mas li hoje. Então, como não li a matéria original, eu não vou nem citar o jornal, porque pode ser que tenha havido qualquer confusão na informação. Mas houve um estudo estratégico sobre segurança pública, em que um repórter de um jornal importante escreveu mais ou menos o seguinte: a constatação do estudo mostra que nos locais dominados pelo tráfico, o índice de criminalidade é menor do que no ambiente urbano em geral. O índice de homicídios
é menor. E ele apresenta isso praticamente como um reconhecimento de que o domínio daquelas regiões pelo tráfico resulta benéfico para as mesmas regiões. Uma boa receita. O quê? Uma boa receita. É uma boa receita. Você entregar uma certa região, mais ou menos essa conclusão aqui. Veja como uma informação, sob certo ponto de vista correto, sob ponto de vista quantitativo, pode ser absolutamente equivocado numa análise um pouco mais realista da realidade. Desta lição, e eu tenho como verdade isso, é bem razoável que seja assim, o que se tem que aprender é o seguinte: por que a criminalidade é menor nestas regiões? Porque lá impera a lei do tráfico. E a lei do tráfico é, você fez alguma coisa errada, você paga por isso. Paga na hora. Paga na hora. Você roubou uma bicicleta, corta a mão do ladrão. Ou seja, nós temos que aprender que a aplicação da pena, a efetiva aplicação da pena para quem comete um crime, Fernando, é efetivamente uma forma de reduzir a ação criminosa. Nós temos no Brasil esta explosão da criminalidade porque aqui as penas não são aplicáveis. Há toda uma leniência em relação à punição, à construção de presídios, e os criminosos sabem que não pega nada, que não dá nada. Não é isso, Fernando? É isso mesmo. O grande fomento, né, o grande combustível da criminalidade é a impunidade. É a impunidade. Depois nós podemos ter vários outros quesitos que venham a colaborar, mas a impunidade, sem sombra de dúvida, hoje é a que mais incentiva a criminalidade, porque é o não dá nada e a grande maioria não dá nada mesmo. Quanto a estes locais, antes da explosão, da criminalidade, alguns anos atrás, aqui mesmo, vamos citar Porto Alegre, nós tínhamos o Morro do Paulão, o Morro da Tuca, né? Tu não via realmente essa violência espalhada, né? No Porto Alegre todo, no estado todo, porque funcionava exatamente dessa forma. Cada traficante dominava a sua região e ali não entrava nenhum outro. Mas com esse aumento do crime organizado e a criação de facções, aí começaram as decapitações, as mortes violentas, porque hoje o grande problema é a disputa pelo ponto. Né? O ponto do tráfico, aquele que rende o dinheiro. Então, inclusive, tu pode ver, a grande maioria hoje, estatisticamente aprovado, as mortes hoje, os homicídios, são em função do tráfico de droga. Porque, pela disputa, a maioria são disputas. Tipo, eu trabalhava na 23ª, Barão do Amazonas, no meio do Morro da Conceição, que era dominada pelo Paulão, alguns anos atrás. E eu trabalhei alguns anos atrás. Aquela delegacia, nós tivemos que readaptá-la, transformar numa outra delegacia especializada de homicídio, porque a delegacia simplesmente não tinha demanda. Ela era no meio da vila e as ocorrências, quem fazia ocorrência ali, eram pessoas de fora do bairro. Porque, por mais que tu saiba que lá dentro tenha conflito, qualquer tipo de conflito, desde do relacionamento dentro da residência, furtos, tudo, realmente eles resolvem lá dentro. Tanto é que eu trago um exemplo, não é a primeira vez, na frente da delegacia tinha um bar. Esses botecos que o pessoal vai no final da tarde tomar a sua cachaçinha, cerveja, fica ali conversando, tocando fora. E eu e alguns policiais ali nas viaturas começamos a olhar, deu um desentendimento, senhores. Bate-boca. Bate-boca. Aquelas coisas, tu é isso, tu é aquilo, não sei o quê. E nós ficamos observando, vai ter uma ocorrência hoje. Saiu... Resolveram lá mesmo? Saiu um senhor, um moreno, da ponta do beco, conversou alguma coisa para eles, que os dois baixaram a cabeça e saíram, um para cada lado. Isso assistido, tem testemunha, então o Pugino está certíssimo. As coisas ali se resolviam. A criminalidade, ao menos, era controlada dentro por eles mesmos. Ali não existia impunidade. O que falta é a autoridade do Estado. Né? Por exemplo, hoje, aqui, duas informações que eu queria trazer. O Flamengo teve a sede lá, a Toca da Raposa, não, a Toca do... Ninho do Urubu. Ninho do Urubu. Teve fechado pela prefeitura, que já deveria ter acontecido.
Quer dizer, enquanto a autoridade não fizer isto, é a impunidade que se falou aqui. Por que no tráfico, lá como o Pugina mencionou, os caras respeitam? Porque eles têm autoridade e eles punem aqueles que erram. Por exemplo, hoje teve o caso aquele daquela jovem esquerdopata que na eleição do ano passado se autoflagelou com a símbolo, a suástica nazista, e estava com o número do Haddad, PT, e símbolos de LGBT e tal, e ela disse que foi pessoal ligado ao Bolsonaro. Aí ela recebeu hoje 200 horas, como punição, 200 horas de trabalho. Eu fico pensando, mas será que 200 horas de trabalho, a não ser que fosse na Sibéria, aí sim seria bom. E eu pergunto assim, na União Soviética, se alguém ousasse fazer isto, numa, digamos, eleição que tivesse lá, que não tinha eleição, iria para onde? Iria para a Sibéria. Aqui não. Isto é falta de punição, isto é impunidade. É por isso que esse país é o país da impunidade, por isso que o crime rola solto. Ele só não rola solto onde a autoridade é respeitada, que é junto aos traficantes. Exatamente. Fala, Valdir. Ontem foi votado aí pela Assembleia Legislativa o fim da licença-prêmio. Tá? O que é a licença-prêmio aí no serviço público? A cada 5 anos de trabalho, o servidor público tinha direito a 90 dias, tá? de licença. Tá? Alguns usavam isso para abater no tempo de previdência. Então, muitos servidores públicos já tempo de serviço, se aposentavam precocemente, e isso, inclusive, contribuía ainda mais para essa aposentadoria precoce, e outros transformavam isso, a grande maioria, no retorno pecuniário, vendiam esse valor. Tá? A Assembleia votou ontem, então, pela extinção da licença-prêmio. Vão criar uma licença capacitação, que a cada 5 anos, então, né, o servidor público pode requerer, né, fazer um curso, uma coisa. Tempo para se desenvolver, né, tecnicamente. Isso custa, foi feito um cálculo, isso custa mensalmente para o Estado 15 milhões de reais. Então hoje foi feito um cálculo aí nos últimos 3 anos, o que daria para ter sido feito apenas com a extinção desse recurso. Que se colocar no contingente, no volume total de recursos do Estado, ele é uma parcela relativamente pequena. Mas ainda assim, 15 milhões por mês é muito dinheiro. E esse episódio fez com que a lua de mel entre o governo atual, né, do governador Leite, com o PT começasse já a ruir. Tá? A secretária, bom, primeiro que toda a esquerda votou contra, por óbvio. Tá? Olha, se fosse só votar contra não era nada, mas ocuparam a tribuna o que deu. Exatamente. Tá? E a deputada Sofia Cavedon, do PT, disse que o governador prometeu o diálogo e que essa votação foi feita de uma forma sem dialogar, e que foram retirados muitos dos direitos aí, resultantes de muitas lutas, né, dos servidores públicos que foram, digamos assim, com essa votação, foram eliminados. Direitos ou privilégio, a gente fica pensando. Né? Na visão dela, direitos. Tá? Desculpe. Pois não. Eu gosto de citar, né? Podemos até discutir o direito é justo ou não é justo, no momento ele é inadequado, não tem condições financeiras, mas nunca se pode culpar o servidor, porque até então, com o direito em vigor, ele não pode usufruir, porque 99,99% dos casos, o servidor é proibido de usufruir desse direito. E na aposentadoria se transformou em pecuniário, como uma indenização, porque ele poderia efetivamente ter usado esse período. O que eu vejo, né, eu não entro na discussão, porque eu também acho que, no momento histórico, isto foi importante. Né? Eu acredito que esse momento já passou, mas o que eu vejo é a mídia, a supermídia, culpando o funcionalismo como se ele estivesse cometendo algum ilícito. Nesse sentido. É isso que eu não concordo, porque essa licença sempre ficou a critério e à disponibilidade do Estado. Então, quantos requerimentos, quantas pessoas até buscavam e não conseguiam? Na aposentadoria, nada mais justo do que ter direito a essa indenização, já que não é mais permitido há muitos anos, com a alteração constitucional, né, essa transformação como se dias trabalhado fosse, né, como tempo de serviço. Então, eu sempre faço essa ressalva, né? O funcionário usufrui do direito que está em vigor. Se revogou, beleza. Eu até acho que
Acho não, tenho certeza. Efetivamente, tornando para que ele tenha mais qualidade, curso de aperfeiçoamento, perfeito. Eu acho que isso vai melhorar o atendimento em geral com toda a sociedade e essa relação com o funcionalismo. Mas eu sempre que tenho oportunidade, eu coloco essa questão de culpar o funcionário público por uma coisa que não é ilícita. Porque quem criou a lei, eles podem ter lutado por vantagens, por situações, mas quem aprovou sempre foi o Parlamento Gaúcho, evidentemente. Todas as vantagens que o funcionalismo público estadual tem, e não foi uma imposição dele, eu vou ter licença, foi a legislação, foi o Parlamento. E essa preocupação do delegado é importante, é bom ressaltar, porque também falo muito nessas questões. Eu fui funcionário público, e usufruí também muitas vezes dessas coisas. Mas nós não somos responsáveis por isso. O problema todo, né, do delegado Silva e pessoal, é que nós enfrentamos hoje um problema de uma crise terrível do Estado. Naquela época, como diz o delegado Fernando, o Estado até podia fazer isso. Quer dizer, hoje nós temos uma crise violenta, uma crise provocada pelos políticos também, e que não é uma crise até local, brasileira, regional, é uma crise mundial. Então precisamos nos adaptar. Olha, eu tenho de lembrança, meu pai foi deputado estadual, 4 mandatos. E eu me lembro muitas vezes do pai chegar em casa e contar, olha, hoje o fulano de tal, ou a deputada fulana de tal, garantiu a sua eleição. Como assim? Apresentou um projeto para não sei o quê, claro, e o projeto foi aprovado. Garantiu a sua eleição. Garantiu sua eleição. Interessante. Então isso eu guardei esse registro, porque ele chegava furioso em casa, porque ele tinha que buscar voto de outro jeito. E tinha gente que apresentava um projetinho. Mas eu acho assim, que essa colocação aí do delegado Fernando ela é muito interessante. Tá? Evidentemente que o funcionalismo público está usufruindo de direitos que lhe foram outorgados, tá? E que na entrada desse funcionário público na vida pública era a legislação vigente. Tá? Era conhecido, você sabia que tem isso. Eu acho assim, eu acho que do ponto de vista, pelo menos é a minha percepção, né? As coisas não são contra o funcionário público, que não é a imagem do funcionalismo público. Agora, as corporações que defendem os funcionários públicos, de fato, vão no extremo para manter situações, e como disse o colega, privilégios, que são incompatíveis com a realidade. Na comparação, por exemplo, com o servidor privado. O Silvio falou aqui, quer dizer, são privilégios. Hoje mesmo, saiu uma notícia em relação aos militares, que os militares querem manter algumas situações na sua aposentadoria porque eles não se aposentam. Eles vão para a reserva. E ir para a reserva significa que eles podem ser chamados a qualquer momento a voltar para a ativa num caso excepcional. E que isso, então, faz com que eles sejam diferentes, ou que eles possam ter algumas diferenças em relação ao restante dos trabalhadores. Eu acho um argumento para lá, eu não lembro, não sei se vocês lembram, né? De algum momento, deve ter havido na história, né? Que os militares da reserva foram chamados aí a voltar para os quartéis e tal. Mas, isso é argumento para não fazer com que eles fujam do enquadramento da Previdência, que é algo absolutamente necessário para a saúde financeira do país, me parece que é demais. Eu me lembro muito bem, José Silva, meu pai era militar e essa história de chamar o pessoal da reserva era no chamada prontidão, lembra? Quer dizer, quando havia, naquele tempo atrás, lá uns 40, 50 anos atrás, quando havia uma questão internacional ou regional que estivesse trazendo algum perigo de invasão à Argentina, no Brasil, etc. e tal, então o Exército convocava os reservistas. E o Exército está em prontidão. Tanto é verdade, assim, que lá em Uruguaiana, que tem aquela ponte que liga internacional, liga a Argentina, lá, Paso de los Libres com Uruguaiana, nós temos 2 trilhos, um com uma largura e outro com outra largura. Uma largura era para os trens brasileiros e a outra para os trens argentinos. Então a dos trens argentinos chegava até a ponte, depois era só o calibre brasileiro, porque para evitar que os trens argentinos pudessem trazer tropas e entrar e invadir a cidade. Então, cidades da fronteira que tem a geografia assim plana, fronteira em terra, com pontes, inclusive com essa linha de trem, sempre acontecia isso. E era prontidão que se chamava a convocação dos reservistas. Mas foi raramente, 2, 3 vezes só que aconteceu. E essa alteração da Previdência, eu acho que o governo foi mal ao não trazer os militares para dentro. Eu acho que foi muito mal. Eu acho que seria mais fácil o governo negociar com o Congresso, já trazendo quais são as regras e como vai funcionar a Previdência dos militares.
Porque isso aí automaticamente tem uma consequência. As polícias militares, no nosso caso, a Brigada Militar, são vinculadas às legislações do Exército, porque são forças auxiliares, né? E a Brigada vai ter um diferenciamento, o Exército vai ter um diferenciamento. Aí a mesma sustentação da Brigada é a mesma da Polícia Civil, por ser civil não se enquadra nas mesmas regras. Então, esse desdobramento acaba prejudicando, quem sabe, até a negociação lá em Brasília. Mas a parte relativa aos militares saiu até o dia 20. Né? Ou no dia 20. Esperamos. Tá? E hoje saiu no Globo, assim, o Globo divulga que a única situação que vai haver em relação à previdência dos militares, né, o mesmo enquadramento é na idade mínima, tá? Que acho que é de 30 para 35 anos de serviço. Tá? E que o restante, não vou chamar dos privilégios, né? Mas a situação previdenciária dos militares vai se manter a mesma. Fala, Rogério. Ainda na área da segurança pública, me chama a atenção, né, que permanentemente a gente fica ouvindo uma cobrança em relação a quem matou a Marielle. Uma cobrança mundial. Tá mais ou menos Um crime bárbaro, reprovável sob todos os aspectos. Mas por que raios só se cobra esse crime? Celso Daniel não, né? Por que não se cobram tantos outros? Celso Daniel, por que não se cobra o esclarecimento de quem deu a facada ou quem mandou dar a facada no presidente? Olha, 5 meses depois do caso da Marielle, a dona... não é o nome dela. Enfim, Juliane dos Santos Duarte, que era negra, lésbica, policial, foi sequestrada e assassinada. Meses depois, ninguém fala. Por que este caso não é mencionado? Vejam bem, pesquisa que fiz hoje, posso estar errado, o Fernando pode me ajudar, mas dos homicídios dolosos, apenas 6 praticados no Brasil, apenas 6% são esclarecidos. Apenas 6%. E não se fala, e não se cobra. Mais recursos, mais condições para o atendimento e funcionamento das polícias e dos órgãos de investigação. Este é um problema. Veja, o caso do presidente da República permanece aberto. Quantos meses se passaram? O Moro teve uma reunião com ele há poucas horas, poucos dias, não é para relatar o que está, segundo a investigação, que está em curso, etc. e tal, mas não se sabe. E é óbvio que alguém mandou aquilo acontecer, alguém determinou aquela ação. Sem dúvida, né? É encomendado. Então, o não esclarecimento dos crimes no Brasil se soma ao problema da impunidade. Porque 6%, há países que chegam a 90% o esclarecimento. Agora, aqui nós temos uma verdadeira inundação de homicídio. A coisa mais fácil do mundo é matar alguém, e fica por isso mesmo. Claro. Agora, assim, só uma situação, né? O Moro é ministro da Justiça, né? Mas ele está acostumado com o judiciário, a velocidade do judiciário, que não é a velocidade da sociedade. Tá? Então, as coisas, eu espero que ele não leve para dentro do Ministério a velocidade que as coisas costumam andar dentro do judiciário, porque senão nós vamos ter as coisas muito... É verdade. Poucas coisas dentro do governo Bolsonaro resolvidas dentro da gestão aí dos 4 anos. Nós já chegamos até aqui no Rio Grande do Sul índices bem superiores que esse, Pogino. Nós se colocou aqui, se instalou delegacias nos 19 municípios de maior índice de criminalidade. E questão de 2, 3 anos atrás tivemos índices elevadíssimos, até os melhores do Brasil, na conclusão de inquéritos. Mas, lamentavelmente, né, o Estado passa por uma crise e essa crise está se refletindo diretamente na segurança pública. E a questão dos homicídios, né, inicialmente, não se dava muita bola, porque lá no jargão popular se dizia, isso aí é pobre mesmo, é bandido e não sei o quê. Ainda que efetivamente o maior índice de homicídios hoje seja praticado em volta de pessoas que já praticaram crime, né? O que aconteceu? A explosão da criminalidade desceu, está na nossa porta. Né? Então, tem muito latrocínio, que é o crime muito mais grave ainda que o homicídio, porque o homicídio, às vezes, quando tu consegue achar um autor,
numa investigação, tu consegue esclarecer 5, 6, 7, porque tem os matadores profissionais. Nesse programa mesmo aqui, eu me lembro que no ano passado eu trouxe um exemplo de uma moça que eu prendia no Camelot, eu e a minha equipe, ela tinha 6 ou 8 homicídios, né? E está na rua. Né? São pessoas contratadas para matar. E o nosso grande problema hoje que nós temos que lutar, né? Eu acho que com o pouco que se tem, nós temos que renovar, temos que se motivar, é trabalhar na questão dos latrocínios. Porque efetivamente este aí é o cidadão de bem que quase a sua totalidade está trabalhando, ou está dentro do seu patrimônio, dentro do automóvel, e é morto sem qualquer explicação. Né? Não justifica, não estou querendo dizer que não se deva investigar os homicídios, né? Mas esse grau de, essa procura, esses índices muito baixos compromete muito a segurança pública como um todo, Bugel. Tu tem razão nesse aspecto. Mas o que me chama particularmente a atenção é o fato de que qualquer pessoa normal, não existe ela quer o esclarecimento de todos os homicídios. Entende? Não tem um morto de preferência. E nós vemos que certas pessoas têm sua vítima preferida. É a bandeira política, né? É a bandeira que é uma política, bandeira que transforma numa bandeira política. Mas se esquecem de todos os outros, só um importa. Tem o seu preso. Não, um importa. 1000 importam muito mais. Tem o seu preso de estimação, né? Corrupto preferido, essas coisas. Sabe que só saindo desse assunto, só para voltar na Previdência, para fechar, foi feito, estive a semana aí com aquele que eu considero que é o maior especialista em finanças públicas do Brasil, um gaúcho, Darcy Francisco, professor Darcy Francisco. Ele disse o seguinte, que o benefício, digamos assim, a economia na Previdência Pública aqui no Estado do Rio Grande do Sul, com a reforma previdenciária, deve chegar aos 15%. Tá? Do orçamento. Do orçamento. Déficit da Previdência, redução do déficit da Previdência. Tá? Ainda é pouco diante. Estamos falando de redução do déficit. De 12 bilhões, tira 15% de 12 bilhões que 15%, foi. Tá? Ainda é pouco, mas ao longo do tempo a tendência é que isso vá melhorando justamente na medida que o Estado aqui já se preparou. A partir de 2016, quem ingressa no serviço público vai se aposentar pelo INSS. Claro que isso não vai ser uma transformação imediata, mas a tendência é que ao longo do tempo a gente vai melhore, digamos assim, a nossa previdência, ela deixe de ser deficitária. Aliás, só para lembrar, se aquilo que estava planejado lá atrás no governo Brito tivesse acontecido, quantos anos se passaram de lá para cá? Nós já estávamos totalmente fora do problema. Aliás, eu vou te dizer uma coisa aqui, Pugina. Muitas das coisas que foram planejadas no governo Brito, se tivessem sido implementadas numa nova gestão no governo Brito, nós não estaríamos 24 anos. Na situação que nós estamos hoje. Tá? Muito bem, vamos adiante, falando de Copacabana Palace, Grupo Belmont, aqui, minha gente, a estourar aí agora o grande carnaval do Copa, famoso no mundo inteiro, né? Eu digo sempre, ele rivaliza, né, essa grife Copacabana Palace do Grupo Belmont com o Ritz de Paris. É um templo da hotelaria mundial, são esses dois grandes hotéis. Está aí, você está vendo aí. Nós temos lá o Réveillon do Copa e o Carnaval, que são famosos no planeta, né? Por lá passaram intelectuais do mundo inteiro, os mais famosos, né? Atores, atrizes, né? Do planeta todo, né? Atletas, sensacional, um negócio, grandes bandas, enfim, tudo que é top de linha no planeta, né? Pessoas, personalidades se hospedaram já no Copacabana Palace, tanto do exterior, evidentemente, quanto do próprio país, aqui do nosso continente verde e amarelo, chamado Brasil. Então, tem uma das melhores gastronomias do planeta também, o Copacabana Palace, uma gastronomia mediterrânea, né? Momentos inesquecíveis você passa exatamente no Copacabana Palace. Tem o Pérgola, tem os salões para grandes eventos, né? Tem quadras poliesportivas, tem spa, sauna espetacular, culinária, como eu digo, de primeira grandeza, o Ciprés, a Itália aqui, uma gastronomia impecável da italiana, né? Tarifas promocionais, em muitas épocas do ano também você encontra no Copacabana Palace, né? Ambientes lindos, maravilhosos, suntuosos, suítes, né? Impecáveis, maravilhosos, ambientes aristocráticos, lindos, espetaculares. Olha só esses apartamentos aí, que maravilha. É a grife da hotelaria mundial do Brasil, está exatamente estabelecida no Copacabana Palace, a maior grife hoteleira, famoso no mundo todo, o mais charmoso e nobre do Brasil,
na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Realize o seu sonho de se hospedar no Copacabana Palace, Carnaval, Réveillon, todas as estações do ano. Momentos inesquecíveis, ok? Te liga que é bom demais. Vamos adiante dizendo que, com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shops para animais no Brasil. Ela tem mais de 70 lojas em todo o país e agora quase 5 no Rio Grande do Sul, ou seja, uma em Canoas, no Canoa Shopping, e 4 em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. É um negócio fantástico. Levar a garotada lá para visitar peixes lindos, maravilhosos, esses peixes de aquários, né, para ambientes decorativos, né, roedores, pássaros lindos também, bonitos demais, coloridos. Tudo isso, né, é uma floricultura invejável. Tudo isso você encontra nas lojas da Cobasi, ok? Te liga que é maravilhoso, vale a pena uma visita com a garotada por lá. Vamos falar agora de um tema das mais importantes para você estar muito bem informado. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina, que está aqui hoje participando da nossa bancada, aqui ao nosso lado. Basta digitar www.pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Então, o Pugina, né, dispensa comentários, mas pertence à Academia Rio Grandense de Letras, é um grande articulista, um grande escritor, tudo de bom, grande figura humana. É só coisa boa em Percival Pugina, ok? Obrigado. Muito bem, vamos adiante então. Fala, Percival. As lojas Avan estão tendo dificuldades, mas que coisa impressionante o Rio Grande do Sul. Estão tendo dificuldades para poder se instalar em Santa Cruz. Primeiro, houve uma bronca de certos setores da comunidade local contra a presença da Estátua da Liberdade na frente da loja, que achavam que aquilo era uma coisa que não combinava com a paisagem, não ficava bem. Não tem que fazer, o pessoal rechaça o progresso. Aquela mentalidade contra o progresso, né? Anti-americanista por ideologia de Grêmio Estudantil, né? Aquela coisa exatamente, que nós vimos no colégio exatamente. acontecer Imperialismo há 60 anos atrás, imperialismo yankee, etc. Né? Bom, superada parece esta dificuldade, agora é o Sindicato dos Comerciários que é contra o horário de funcionamento que a loja considera indispensável para viabilizar-se. Claro. Que é funcionar 7 dias por semana dentro de determinado horário de funcionamento. Correto, a filosofia da empresa. A filosofia da empresa. Não. O sindicato não admite que a loja funcione nesses horários. No mundo inteiro acontece isso. Agora, os países evoluídos, desenvolvidos, primeiro mundo, acontece. O que não abre nos Estados Unidos nos domingos? Tudo abre. Nós somos um país sindical, né, Silvio? Aqui nós temos 17 mil sindicatos, nos Estados Unidos não chega a 160. E com relação à Estátua da Liberdade, Pugina, eu acho que é isso que incomoda os caras. O que é a Estátua da Liberdade? A Estátua da Liberdade foi um presente que a França deu aos Estados Unidos, e essa estátua ela é de cobre, e ela representa uma deusa romana, deusa libertas. E significa, é o símbolo americano do recepcionar o imigrante e dizer para ele que ali lhe seja a liberdade, ele pode ter a liberdade do que quiser. Então, isso incomoda muita gente. Né? E foi dado para a França para comemorar os 100 anos da independência americana de 4 de julho de 1776. Então, isso significa. Então, para mim, o que mais incomoda esse pessoal é a questão da liberdade. Eles não gostam de liberdade. A liberdade para eles é aquela em que o Estado faz, determina, obriga e te escraviza a fazer o que ele quer sob a tutela dele. É verdade. Fala, delegado. Aqui mesmo no programa nós usamos da audiência muitas vezes para criticar, né, o governo passado, o governo atual, a questão dos presos e delegacias, né? E então eu acho oportuno e também justo dizer que foi feito o trabalho com a conclusão da Papoa, esse presídio aí que foi trocado pela uma área com o Zafra ali, já está fazendo uma semana que efetivamente os presos não estão mais ficando em delegacia. Ainda bem que se abriram várias vagas ali no complexo ao lado do presídio central,
Então, hoje, as delegacias, tanto de Porto Alegre como da região metropolitana, estão ficando com os presos o tempo necessário que administrativamente se leva para poder abrir a vaga. Então, acho que é importante registrar esse trabalho aí incansável do delegado Ranolfo, que também, além de vice-governador, está como secretário de Segurança, né? É um técnico conhecedor da área e conseguiu se articular muito bem ali também. Claro que teve a facilidade de pegar a conclusão de uma obra que estava já sendo gerida pelo governo anterior, né? Mas isso é uma notícia boa, porque isso aí disponibiliza os policiais para outras atividades que não estavam podendo fazer, né? A sua atividade fim, tirando também esse problema que muitos, a população também, muitos não se dirigiam até as delegacias, até para fazer ocorrência com medo dessa situação. Nós chegamos a ter aqui na região entre São Leopoldo e Novo Hamburgo 54 presos numa noite. Em Canoas nós tivemos a média de 35 presos. Isso aí faz o quê? Como eles ficavam espalhados no pátio das delegacias, a população sequer comparecia nos órgãos policiais para registrar. Então, tomara, né? Oxalá, como se diz, né? Que continue nessa linha. Exatamente. Aí e servir bastante. Quantas vagas tem esse presídio? Inicialmente, acho que abriram 200, quase 300 vagas ali. Porque ali eles estão usando estrategicamente como de passagem. Né? Eles, às vezes, ficarem aguardando na delegacia o seu destino final, agora as delegacias remetem para Papô, e ali, internamente, a SUSEP faz essas transferências internas. Né? Então, passa por uma triagem ali. Uma triagem, fica ali. Eles são distribuídos para... São redistribuídos. E até então, o que estava acontecendo? Eles permaneciam tivemos casos de mais de uma semana, 10 dias, 15 dias, que dependendo da situação do preso, né, dependendo da PEC ativa, que se chama tecnicamente, é o cara que já tem antecedentes, que está na rua. E tem outra questão da facção. Se ele é de uma facção, ele não pode entrar numa outra cela, num outro pavimento. Então, enfim, esse problema não é mais nosso da Polícia Civil. O que vem contribuir para que possamos continuar desenvolvendo investigações policiais. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Duas coisas. Primeiro que eu acho assim, eu acho que o criminoso ele tem que ter medo de alguém. A impressão que eu tenho é que o criminoso hoje não tem medo de ninguém. Né? O exemplo que o Pugina deu no início aqui. O criminoso, a pessoa que comete um delito lá numa área que é dominada pelo tráfico, ela tem medo do traficante, que todo mundo sabe quem é, né? Tá? Então acho que falta um pouco desse negócio, eu não sou técnico na área, né? Então assim não posso opinar. Mas uma dúvida que eu tenho, delegado, é a seguinte: quando chega o cara na delegacia e ele cometeu um delito, ele é preso, vocês perguntam para ele qual é a facção e ele é encaminhado para facção correspondente, ou na delegacia, ou na... Inclusive, dentro da própria delegacia, quando tem duas celas, né, nós não perguntamos, ele já chega se autodeclarando, eu sou facção X ou Y. Né? E como o preso é responsabilidade do Estado, passa a ser responsabilidade da autoridade policial. Então, se tem uma cela com 3, 4, 5 presos de uma facção, e tu colocar um preso que não é daquela facção, automaticamente ele vai ser eliminado. Isso... ainda que alguns sejam favoráveis, né? Essa responsabilidade recai na autoridade policial. Eu entendo, mas na minha cabeça civil é um absurdo, né? Não. O Estado aceitar isso... E isso se reproduz na fase. Na fase, no presídio, em tudo que é lado. A mesma coisa. Iniciou na vida, ele já tem um time lá. E tanto assim, só concluindo o teu raciocínio, às vezes existe vagas dentro do presídio que não são preenchidas porque o preso não participa, não é daquela facção. Aí tu não pode largar ele ali dentro. Que ponto chegamos, né? Lamentável. Fala, Pugina. Não sei se nossos telespectadores aqui prestaram atenção para o que vinha acontecendo, está acontecendo, na verdade, o Supremo Tribunal Federal deliberando em relação ao tal do crime da homofobia. Ali tem tanta coisa para a gente extrair como reflexão. Em primeiro lugar, partidos que praticamente não têm eleitor, tem bancadas minúsculas, que não conseguem aprovação para os seus projetos no Congresso Nacional, vão bater as portas do Supremo Tribunal Federal para buscar do Poder Judiciário respaldo e aprovação, aí por meia dúzia de votos, para aqueles projetos que não conseguem aprovar no Poder Legislativo, que é a casa que deve votar. Nesse caso, estamos falando de tipo penal.
Ora, criação de tipo penal é direito exclusivo do Congresso Nacional. Ninguém mais pode fazer isso. O presidente da República não pode, o Poder Judiciário não pode. Depois de falar durante 2 sessões inteiras no plenário, o ministro Celso de Mello reconheceu que o Supremo, reconheceu uma obviedade, que o Supremo não pode criar tipo penal. Mas ele não se deu por achado, porque ele não lhe basta dizer que não pode criar, ele tinha que dar um jeito, né, de implantar a ideia que ele pretende, que é, de algum modo, criminalizar o tal crime de homofobia, que é uma coisa desnecessária e, por desnecessária, nunca conseguiu ser aprovado no Congresso Nacional. Por quê? Porque todos os crimes que podem ser praticados sob esta definição, não, eles já são penalizados, já são crimes por lei federal. Seja os crimes contra a vida, seja crime contra a honra, contra a dignidade, tudo isso já é crime. Não precisa se criar um tipo penal específico para aquele tipo de crime. Bom, esse é o entendimento majoritário, razão pela qual o projeto nunca foi aprovado. O Supremo cobrou, então, do Congresso Nacional, a demora em aprovar. Não, o Congresso já tinha muitas vezes decidido que não votaria essa matéria, porque não é obrigado a votar. A decisão de não votar é uma decisão soberana do Congresso Nacional, como disse aqui a semana passada. Então, o que foi feito, qual foi a orientação dada pelo voto do ministro Celso de Mello, que já foi seguida por 3 de seus colegas? Assemelhar o crime de homofobia ao crime de racismo. Vejam que enormidade. Uma coisa é racismo, outra coisa é homofobia. Como não pode criminalizar a homofobia, então vamos tornar isto semelhante ao racismo e cria-se o tipo penal por analogia, doutor. Isto é outro ninho de ego, é um negócio que não existe. Não tem como fazer. E o Supremo Tribunal está prontinho para entregar mais esta jabuticaba para o direito brasileiro. Olha, nós temos o mais medíocre Superior Tribunal da história da República. Eu duvido que consigam juntar de novo 11 pessoas como aquelas que temos lá. Essa capacidade. Aqui, ó, acho que tem uma boa notícia na economia, né? O neto lá do... o Roberto Campos Neto. Foi aprovado pelo Senado, né? Por unanimidade. Por unanimidade, presidente do Banco Central, e vem com 2 bandeiras, né? A primeira é tentar resolver essa questão do spread bancário, que é aquela margem que o banco tem, né? Dando exemplo, quando você aplica o dinheiro, você tem um determinado rendimento, que é muitíssimo baixo no banco. Agora, quando você deve para o banco, ou vai pedir um empréstimo, os juros são altíssimos. Né? Então, ele vem com essa bandeira. E outra coisa que o Senado cobrou dele foi o seguinte, a concentração no Brasil, aí na questão financeira. Né? 5 bancos no Brasil detêm 80% do crédito, enquanto que nos Estados Unidos são 6.500 bancos. Será que isso nos diz alguma coisa? Pois é. Será que contraste? Será que quando isso aconteceu nos ensina isso, algo? quando isso se intensificou, se intensificou justamente no governo de esquerda, que em tese, digamos assim, combateria o sistema financeiro, mas não, ele foi, para algumas instituições financeiras, ele foi muito condescendente. Mas tudo que eles disseram que iam combater, justamente eles se aliaram a esse pessoal, com o setor bancário, né? Os bancos nunca tiveram tanta lucratividade quanto agora. E com relação, foi boa a tua lembrança, com relação ao Roberto Campos Neto, eu acho muito importante que o Brasil tenha um economista com este perfil, porque ele é neto, para dizer o nome do Roberto Campos. O que eu sei de economia, o pouco que eu sei de economia como economista, eu tive do Roberto Campos. Sempre ouvindo o Roberto Campos, tive aula com ele na Fundação Getúlio Vargas, tive essa felicidade de ter aula com o Roberto Campos, e sobretudo pelos livros que ele escreveu. E, sobretudo, Lanterna na Popa, que é um livro que eu recomendo para todo mundo, porque tem uma história, uma sociologia, uma filosofia, um tratado de política do que é este Brasil. E o Roberto Campos, Silva, ele sempre defendeu um Banco Central independente, ou seja, no governo Lula e Dilma, o Banco Central esteve a serviço da política. E isso é que decretou essas questões todas aí. Por exemplo, tu falou que nós temos aqui poucos bancos, nós temos 170, 180 bancos, não chega a isso. Nos Estados Unidos há mais de 6 mil bancos. 6.500. É preciso democratizar mais a questão bancária. É por isso que eu acho e aposto muito que, se o Roberto Campos Neto tiver beneplácito do Congresso Nacional, vai precisar disso,
e, sobretudo, eu acho que do Bolsonaro terá, do governo do executivo, até onde o governo pode fazer, nós teremos um grande presidente do Banco Central e novos tempos para a economia brasileira. E eu acho importante reforçar o que tu já disseste, que o avô dele formou uma geração de liberais, de economistas liberais. Quer dizer, a cabeça e a visão do Roberto Campos. Chicago Boys. Eu sou tratado como liberal. Para mim não me ofende, os esquerdistas me dizem quando eu fazia uma palestra aqui, tal, o liberal, e graças a Deus sou liberal. Porque quem não é liberal, o que é? É escravocrata. Quem não é liberal é antidemocrático. Tá? Então eu, graças a Deus, quando os esquerdistas me chamam de liberal, eu, um elogio. Muito obrigado, isso é um grande elogio. É de liberais que o Brasil está precisando. Eu quero só para, Silvia, só chamar a atenção que foi liberada agora a delação dos executivos da OAS. Sim. Tá? E diz que o dinheiro lá era da transposição do São Francisco, 125 milhões, tá? Foram passados para políticos de 8 partidos. E depois eu vou dar uns nomes aqui, tem gente nossa aqui, que não tinha aparecido até agora. Tá? Então, assim, o dinheiro era da transposição do São Francisco e da construção de estádios. Então, nós temos estádios da OAS aqui no estado. Tá? É possível que... E tem político gaúcho envolvido. Tá? Eu vou dar alguns nomes para vocês. Tem alguns que já estão com criminosos de carteirinha. Aécio Neves, 4 milhões e 200, Edson Lobão, 2 milhões. Eduardo Cunha, 29 milhões. O Eduardo Cunha era guloso, né? Presidente. Eduardo Paes, esse para mim não sei se tinha aparecido. 25 milhões para o Eduardo Paes. Tá? Cabral, esse está em todas, né? Jacques Wagner, 1 milhão. Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, esse é chinelão, 10 mil reais. Né? Se sujou por 10 mil reais. Tá? José Serra, 1 milhão, não tinha aparecido o José Serra, né? 1 milhão de reais. Lindenberg Farias, 400 mil reais. Não, esse aí não. Marco Maia, aqui do Rio Grande do Sul, 1 milhão de reais. Pô, e aqui teve um que me surpreendeu muito. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, 50 mil reais. Essa turma aqui está... Acontece, né? Vamos adiante falando de Algair Engenharia, a grife da melhor construção. A Algair aí, se na hora de fazer um grande empreendimento comercial, só pode ser Algair, por toda a sua filosofia de qualidade de obras e entrega em prazos determinados. Esse é o grande trunfo da Algair Engenharia, comandado pelo engenheiro Oscar Algair, né? Ela executa obras comerciais em todo o Brasil há 35 anos. É um negócio fantástico, né? E ela está aí, então, por exemplo, Coco Bambu, lá no Shopping Guatemi, é uma das obras que eu acho, assim, comerciais aqui em Porto Alegre, mais lindas, né? O Coco Bambu, lá no Shopping Guatemi. É uma obra maravilhosa, de vários pisos, elevador, etc e tal. Coco Bambu. Temos aí Magazine Luiza, temos aí Calunga, várias galeterias, joalherias, farmácias, né? Tudo é com Algair Engenharia, a grife da melhor construção. A Algair Engenharia é uma empresa gaúcha, com atuação nacional, aqui na rua Vila Gã Cabrita 393, o telefone é o 3339-1250 e o site é algair.com. O Algair, claro, né, com 2 L's, Algair, Y, algair.com. Então é isso aí. Se você quer ter sucesso no seu empreendimento comercial, só pode ser com a Algair Engenharia fazendo a construção do seu empreendimento, porque ela é tudo de bom, qualidade, entrega de obras, né? Pontualidade nessa entrega, qualidade na obra, absolutamente, né? Dentro de um cronograma sensacional. É assim que funciona a Algair Engenharia. É a maior grife de construções de obras comerciais do país, poderíamos dizer, pela sua competência absoluta. É uma empresa com 35 anos, sempre de vento em popa, né? Pelo seu desempenho, evidentemente, pela sua responsabilidade com aqueles que confiam, né, as construções. A Algair Engenharia, como eu digo, essa empresa sediada em Porto Alegre, absolutamente gaúcha, genuinamente gaúcha, comandada por Oscar Algair, também, que é nosso companheiro de bancada aqui, ok? Muito bem, nos encaminhamos aqui para 20 horas e 13 minutos, temos aí mais uns 5 minutos no mínimo de programa. Fala, delegado. Queria registrar a nossa audiência aqui, recebemos várias mensagens hoje, né, mandando um abraço aqui para a bancada, nosso amigo Petri, mandou uma mensagem aqui dizendo que o programa está maravilhoso. Né, que coisa boa. Transmitir. O patrão Machado, lá do Piquete de Parceria Galdéria, também nos assistindo.
E um carinho para minha esposa, né? Que ela está sempre nos assistindo. Sim, essa aí é uma tá aqui, é ao vivo, né? telespectadora cativa. Esse é ao vivo e ele está aqui. Exatamente. Esse habeas corpus está quente. Esse Petri, qual é que é o Petri? O Petri é lá da loja Moreira Guimarães. Lá. Ah, perfeito. Cara do Sucos, Petri? Não, o Sucos Petri é o Luiz Anchal. Sabe que, eu não sei se vocês viram, saiu a pesquisa hoje aí da aprovação, né? Primeira pesquisa da aprovação do governo Bolsonaro, né? Da Confederação Nacional do Transporte. Quase 60% de aprovação, o que, convenhamos, é bastante significativo. Mas dentro dessa pesquisa são alguns dados assim, interessantes em relação, por exemplo, à reforma da Previdência, a empate técnico entre os entrevistados, né? Entre os que querem e os que não querem. Favoráveis ao pacote do Moro, a grande maioria. E eu fiquei muito surpreso em relação à questão do desarmamento. A maioria é desfavorável a armar o cidadão. Então isso baliza a dificuldade que esses projetos deverão ter dentro do Congresso Nacional para aprovação, até porque nós sabemos, né, que os nossos parlamentares são muito sensíveis, né, à opinião aí da sociedade. Então, a questão do desarmamento, né, negativo. Com maior dificuldade de todos. Pode avisar. O pacote do Moro, aqui, o maior nível de aprovação. 73, 74, tá louco de E novo? olha o outro que eu tinha falado, o desarmamento, né, e a Previdência, empate técnico. Tá? Então, é o que a gente deve ter no Congresso Nacional em relação aí à aprovação desses projetos. Eu acho que após o Carnaval, assim, o governo vai estudar também a questão da reforma tributária. O nível de desemprego no Brasil subiu um pouco mais porque mais gente começou a procurar emprego. Esse é um dado estatístico porque, na verdade, a formulação como se faz a pesquisa é diferente. Mas o governo quer, através do ministro Paulo Guedes, ele quer reduzir, assim, de 34% a taxação média das empresas no Brasil para 15%, como é nos Estados Unidos, como é na Inglaterra, nos principais países desenvolvidos. Já é um grande desafogo. Perfeito. Só quem é que está dando o horário aí para nós, por gentileza? Diz para o Master que está errado, por favor. Tá? Ele não viu a hora que começou o programa? Pergunta para ele. Ok, vamos adiante, Percival. O senador Lazier Martins, que, por sinal, nesta segunda metade do seu mandato está tendo muita visibilidade no Congresso, no Senado Federal, ele apresentou um projeto ampliando a possibilidade de recebimento no Senado Federal de denúncias contra ministros do Supremo Tribunal Federal e contra o Procurador-Geral da República, no nosso caso, procuradora. Mas, enfim, contra a autoridade que ocupa esta função, para retirar das mãos do presidente do Senado o poder de acolher ou não, fazendo com que estas solicitações e estes casos sejam levados à deliberação do plenário do Senado, o que realmente torna muito mais democrática qualquer decisão neste sentido. Lazier Martins, que esteve na semana passada na Festa da Uva depois de muitos anos, né? É verdade. Minha gente, vamos embora. O programa vai se despedindo mais uma vez, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. Eu desejo uma boa noite a todos e até amanhã às 19 horas com mais uma edição do nosso programa Atividade. Ok? Uma boa noite e até lá.